falar de um tema. Já faz alguns dias, não tem dado tempo. Agora, antes do Plínio entrar, nós vamos deixar para falar sobre a questão das eleições com o Plínio, nesse nosso giro. Eu queria falar de um tema muito, muito importante, tem me preocupado, tem me ocupado bastante, que é, não deu tempo nos últimos dias de falar, mas vamos falar hoje, que é o tema das bets. Tem algo muito grave acontecendo no país. Tem algo muito grave acontecendo entre os mais pobres desse país. E é um tema que deve nos ocupar. Estão as tais das bets. Esse mercado desenfreado de apostas esportivas. As bets foram reguladas só no final de 2023. É essa. Opa. Pronto. É uma lei, acho que tinha dado um pique aqui no som. É uma lei, a Lei 14.790, que regulamentou esse mercado de bets. Ela estabeleceu, porque até então não tinha, era farra completa. Ela estabeleceu uma alíquota de 12%, baixíssima, sobre as empresas. Então, tudo que elas arrecadam, a partir dessa lei, 12% é recolhido como imposto. E para quem ganha, 15% de imposto de renda acima de R$ 2.200. Até R$ 2.200, quem ganha nessas bets não paga imposto. E o que está acontecendo com esse mercado? Os números são astronômicos. É o grande cassino nacional atualmente. Olha a evolução do número... Não, deixa eu mostrar o que está acontecendo antes, no Brasil e em relação ao mundo com essas bets. Olha essa animação aqui. É chocante. É chocante. Vocês vão ver que o Brasil não existia nesse mercado. Olha o que vai acontecer. Deixa eu tirar o som. Olha lá na frente, ó. Estados Unidos, Inglaterra, não tem Brasil. Não tem Brasil. Isso em 2013. Vai subindo. Não tem Brasil. 2014, não tem Brasil. Olha, Inglaterra passa em primeiro lugar, os Estados Unidos cai para baixo. Está lá a Turquia, está a Índia, está a Áustria. 2016. Não tem Brasil. O Brasil não tinha relevância nenhuma. 2016. 2018, o Brasil aparece. O Brasil aparece e já vai logo para o terceiro lugar. Em 2020, vai para o segundo. A partir de 2021, o Brasil é o país campeão. Mas não é que ele é o campeão. Ele é disparadamente o campeão de apostas dessas bets no planeta Terra. No planeta Terra. É muito impactante esse vídeo. Muito, muito impactante mesmo esse vídeo. Olha isso aqui, então a gente sai. Vamos ver, olha, começa em 2010. Em 2010 não tem nem sombra de Brasil. Tá vendo lá, ó? Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Japão, Itália, Áustria, Rússia. Isso lá em 2010. Não tem Brasil, não tem Brasil, não tem Brasil. Ele vai aparecer neste mercado, tá vendo lá, ó? Só em 2018. E aí, ele agora é o líder, 2023, é o Brasil, mas é disparado o país onde mais se aposta nesta praga dessas chamadas bets. Bets. É um negócio realmente relevante. Não se sabe, na verdade, tudo isso é estimativa, não se sabe o tamanho desse mercado. Há especulações, há estudos bem distintos, por conta da falta de regulamentação que tinha até agora. Então, no mercado de selvageria absoluta. Deixou de ser selvagem? Um pouco. Continua uma selvageria, continua um desastre para o país. Então, veja bem, ó, o mercado sobe de 10,2 bi, estamos falando em bilhões, em 2020, 21,8 em 2021, entre 26, olha só, entre 26,9, 30 e 57 em 2022, entre 67 e 97,6 em 2024, estimativa para esse ano agora, entre 89,2 e 129 milhões. É impressionante o que está acontecendo com este mercado, né? E olha aqui a explosão dessas empresas, ou seja, desses empresários milionários, bilionários desta máquina de explorar os pobres do país. É tipo um baú da felicidade, né? Estava todo mundo endeusando o Silvio Santos aí, mas é uma espécie de quem quer dinheiro, né? É o baú da felicidade
né, dos tempos pós-modernos, né? O Antônio dizendo, Bets Brasil, resultado do golpe de 2016. Pois é, não vai aparecer ali, né? É essa coisa e continua. Então, vocês veem a quantidade de empresas que são esses empresários que estão ficando bilionários. 2020 eram 51 empresas, 2021, 116, 2022, 239, e no primeiro trimestre, o número do primeiro trimestre do ano passado, de 2023, 308 empresas. Então, qual é o perfil do apostador nessas bets? Isso é dramático. 40% dos apostadores são das classes D e E. O Instituto Locomotiva, um instituto de pesquisas, fez um levantamento em setembro de 2023, dizendo que mais de 30%, um terço da população de baixa renda do país, já fez aposta nessas bets. 30%. Sendo que 21% ainda não conheciam. Ou seja, quando conhecerem, nós vamos ter, então, esse número pode subir e subir muito percentualmente. Tá? Então, tem um potencial de crescimento ainda maior, de desgraça ainda maior. A principal motivação declarada pelos apostadores é ganhar dinheiro, mas apenas 23% relatam que conseguiram ganhar mais do que perderam. É claro, é que nem cassino, gente. Alguém já viu algum cassino quebrar? Só eles ganham. Uma estimativa do Banco Itaú diz que apenas 10% do total arrecadado vira efetivamente prêmio para os apostadores. 10%. Eles embolsavam até agora 90%. Olha só, 90% da arrecadação. Agora tem que pagar 12% de imposto. Tá? Mas olha o tamanho, olha o bolo que fica para esses empresários não, esses malandros exploradores do povo. Olha isso aqui, olha a gravidade do que está acontecendo. Eu falo isso, inclusive, de conhecimento próprio. Eu conheço algumas famílias que estão enfrentando problemas gravíssimos, em geral homens, que ficaram viciados nessas apostas e estão destruindo a economia familiar. Olha aqui, as apostas já representam 1,38% do orçamento familiar nas classes D e E. Pode parecer pouco? Não é pouco. É o que a gente fala, né? Qualquer aumento de R$20 no salário mínimo tem um potencial sobre a economia muito grande. Né? Para a classe média, R$20, R$30, R$50 não é nada. Mas para os mais pobres desse país, vamos sempre lembrar, nesse país, 60% da população brasileira recebe entre 0 e 1 salário mínimo. Se a gente considerar de 0 a... Não é de 1 salário mínimo, de 0 a 1. Se considerar até 3, de 0 a 3, é 90% da população brasileira. Então, no orçamento médio familiar, então de todas as famílias, as apostas representavam 0,73% em 2023. Tá? Que é mais ou menos 5% do que é gasto em alimentação. Tá? E 36% do que é gasto em lazer e cultura. Mas esse é o orçamento médio familiar. Quando a gente vai olhar, né, para o orçamento das classes D e E, não é muito mais. O crescimento é brutal. São 4 vezes a invasão das apostas no orçamento das famílias da classe D e E. Ou seja, ao longo dos últimos 5 anos, as apostas, a representatividade das bets no orçamento familiar das classes D e E quintuplicou de tamanho. Né? Então, os gastos dessas famílias com lazer e cultura são 1,84% do orçamento, tá? Na média familiar, mas apenas 1,49% nas classes D e E. Tá? E a gente vai ter hoje nas classes D e E mais de 0,73%. É impressionante. Olha aqui, ó. O que está acontecendo hoje? Segundo pesquisa, esses são dados do Instituto Locomotiva, os dados que eu estou trazendo são dados do Instituto Locomotiva e dados da PwC, uma empresa internacional de consultoria que fez um longo estudo sobre este assunto. Então, nas classes C, D e E, a parte do dinheiro que costumava ir para a poupança, isso para mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa Locomotiva,
Bares, restaurantes e delivery, no caso, 48% dos respondentes disseram isso, são agora usados para as apostas, ou seja, as pessoas estão deixando de poupar ou de ir se divertir em bares, restaurantes e para esses esquemas aí de delivery, para apostar nas classes C, D e E. É uma tragédia econômica. Inclusive, toda a sensação de melhoria da situação econômica, com o crescimento econômico, com o aumento do emprego, está se desfazendo por conta desse mercado de bets nas classes C, D e E. Tá? Olha aqui, compra de roupa e acessório. Também, para 43% dos respondentes, pararam de comprar roupa e acessório para apostar nas bets. E 41% disseram que pararam de ir a cinema, teatro e show para apostar nas bets. Em 2024, as apostas podem chegar a 5,5% do total de despesa com alimentação. É um desastre. É um desastre. É realmente um desastre o que está acontecendo. E aí, o que acontece? As bets hoje são as grandes patrocinadoras de todos os eventos esportivos, nos canais, nos clubes de futebol, ou seja, o grau de conhecimento sobre a existência delas não para de aumentar. A gente falou que tem 20% da população que não sabe ainda das bets, vai saber logo, logo. Olha que interessante. Por sexo, porcentagem dos jogadores dessas bets. Então, na população brasileira, é o quadrinho aqui à direita, tá? 51% são mulheres, 49% são homens. Nas bets, 58% dos que apostam são homens. Então, dá para ver a desgraça que esses homens estão causando no ambiente familiar. 42% mulheres. Idade, olha o que está acontecendo com a juventude brasileira. 25% da população brasileira tem entre 18 e 30 anos de idade. 54% dos apostadores de bets têm essa idade. Então, você tem a juventude brasileira, né, trocando a aposta no seu futuro pela aposta nas bets e dando dinheiro para esses malandros desses bilionários aí. Né? Deve ser tudo bolsonarista, por sinal. Tudo aposta nessa coisa, neoliberais radicais. Olha a percepção das pessoas que apostam. Para 17% dizem que não ganham nem perdem. 23% dizem que ganham mais do que perdem. E 60% dizem que perdem mais do que ganham. É importante dizer que nesses 23% dos que dizem que ganham mais do que perdem, segundo o Itaú, não é isso, não, é só 10%. Também tem a resposta falsa, que você não vai dizer para o cara que está pesquisando que você só está perdendo. Imagina, eu sou malandro, vou lá ganhar. Você diz que está ganhando e está perdendo, na verdade. Então, tem uma falsa resposta. Os comportamentos observados nessa pesquisa da PwC ao ganhar. Isso está aqui o Silvio Costa falando. Além disso, tem o tal do tigrinho, né? Não sei se é procedente, mas dizem que o jogo do tigrinho tem um movimento financeiro correspondente a 7,0 no movimento da Bolsa, né? Que é outra, né? Um concorrente, mas é um mercado que cresce ainda mais, né? Esse mercado ilegal desse tal do tigrinho, que eu nem sei exatamente como é que aposta nesse negócio aí. Bom, quem ganha, o que faz? Reaplica em aposta. Ou vai fazer gasto com produto não essencial, né? Vai se divertir, vai comemorar a vitória. Quem perde, corta gasto ou aumenta o seu endividamento. As pessoas estão tomando empréstimo em banco, ou pior, de agiota, para pagar o rombo no orçamento das apostas. Nós falamos sobre isso recentemente. Comparado com 2023, essa estimativa, então, é de 70 a 90 bilhões as despesas com a aposta, e o que a estatística pode chegar até quase o dobro disso, a estimativa de quase o dobro. Então, de 2023 para 2024, as apostas cresceram 21% e elas cresceram 13% no orçamento familiar. A situação é desastrosa e nesse mercado bilionário tem um dos maiores escândalos do atual governo. Um escândalo sem tamanho, né, nesse cenário. Então, tá aí, vocês estão vendo, esses dois que estão aí eram altos funcionários, altos executivos do Ministério da Fazenda, deixaram o Ministério da Fazenda, foram responsáveis por aquele projeto de lei lá que regulou as bets, saíram do Ministério da Fazenda para ir para onde? Para um escritório de advocacia que participou do debate, que tem como os clientes essas bets.
Esses dois que vocês... É um escândalo, a chamada porta giratória, né, que a gente fala em relação ao Banco Central. Olha só. Então, esta mulher que está aí é a ex-secretária adjunta de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Fazenda, Simone Vicentini. E esse que está aí é o José Francisco Mansur, que ele era assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, responsável, e ele era o grande responsável, ao lado da Simone Vicentini, pela regulação do mercado de apostas. Então, os dois saíram do Ministério da Fazenda e foram trabalhar nesse escritório de advocacia, que tem como um dos principais focos de atuação apostas esportivas. Ambos receberam esse escritório de advocacia quando estavam no governo. É impressionante, né? Impressionante. Eles saíram agora, em janeiro, e quando esses altos funcionários saem, eles dirigem-se à Comissão de Ética da Previdência para dizer se tem alguma incompatibilidade, se tem algum conflito de interesse. Sabe o que eles informaram a Comissão de Ética da Presidência da República? Que estavam indo trabalhar no escritório de advocacia. Não disseram que estavam indo trabalhar nesse escritório de advocacia, que divulgou na cara dura que os dois estão indo para lá para liderar a área de atendimento às empresas de bets e clubes de futebol no escritório de advocacia. O Ministério da Fazenda disse, não sei, quem sabe e tal. Um negócio assim, é impressionante. É um grande, grande escândalo, efetivamente, este que está acontecendo. Então, o cenário é muito ruim. A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo tem feito pesquisa também sobre isso, uma pesquisa de opinião, né? Então, 64%, no caso dessa pesquisa feita pela SBVC, reconhece que utilizam parte da sua renda principal para participar desse mercado das bets, para fazer apostas. 63% afirmam que tiveram parte da sua renda comprometida com essas bets. 23% disseram que deixaram de comprar alguma roupa, 19% itens de mercado, supermercado, 14% produtos de higiene e limpeza, 11% cuidados com saúde e medicações. A economista Iônia Marim, do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, diz que o problema escalou. É uma epidemia hoje no Brasil. É uma epidemia, o tamanho da Covid. Né? E além da dimensão econômica, você tem efeitos sociais e na saúde mental da população que não são estimados. Olha o que disse ela. Hoje a gente já tem uma realidade de suicídio, de destruição de lares, de endividamento, de pessoas que já perderam o emprego. É uma adicção. É uma adicção. Porque já envolveram tudo que tinha de doenças mentais extremamente graves por conta dessas dependências, que leva a outra. Quer dizer, a pessoa se endividou, se perdeu, vai do jogo para o álcool, do álcool para as drogas e das drogas para o suicídio. É uma escala, ela tem dado palestras sobre esse assunto, diversas palestras. O cenário é efetivamente dramático em relação a essas bets. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso.